E estamos começando mais uma live. Boa noite para quem está nos acompanhando. Boa noite, Rosângela, tudo bem? Boa noite, Lu. Tudo jóia, graças a Deus. Tudo bem. Então, tá bom. A semana está indo tudo bem? Graças a Deus, tudo jóia. Os anjinhos, criaturinhas comportadas. A volta, né, a adaptação essa semana, né, principalmente educação infantil, né, as escolas estão aí se adaptando com as crianças, com os pais, mas tem sido muito tranquilo, graças a Deus, está tudo jóia. Eles vêm com a corda toda, né? Sim, ansiosos, né? Tanto pais quanto as crianças estão bem ansiosos. E as professoras também, né? Claro, Sim, a gente momento fica naquela de expectativa. conhecer, é um momento de bastante ansiedade generalizada na escola esse tempo. Sim, é um período bom, um período gostoso. E hoje a gente vai falar dos tipos e funções da avaliação, que a gente está assim trabalhando com gotas, né? Uma gotinha de cada vez, porque como você já tinha falado também, a avaliação ela é bem vasta, né? Dá para falar de tantas coisas dentro do processo de avaliação, que é dentro do processo de ensino-aprendizagem. Rosângela, ajuda a gente a relembrar aí o que a gente falou, o que a gente conversou na live anterior. A Aí eu gente vou começou passando o slide. falando sobre o que é, né, a avaliação, né, os termos, né, que hoje a gente se baseia principalmente em Lucchesi, né, do que é a avaliação. A Lu aí está compartilhando com vocês, né, o conceito, né? É importante a gente saber a teoria também, né? E principalmente transformar essa teoria em prática, né, Lu? Então, a gente Sim. vê aí com o Lucchesi, né, que dar valor a, né? Então, dar valor àquilo que o aluno sabe, aquilo que o professor, né, buscou ensinar, avaliar passa por isso. Né? A gente não leu o slide, mas deixa aí para vocês darem uma lidinha, para não ficar muito cansativa a nossa live. Né? E acho que aí, se alguém tiver interesse, quiser as fontes, aí eu tenho certeza que a Lu compartilha com vocês. Né? Além da gente falar né, do que é avaliação, a gente fez as perguntinhas, né, Lu? O que o que, Sim. quando, a gente falou um pouquinho disso, né? Então, o avaliar, a gente avalia como? Com os instrumentos de avaliação, né? Quando? São vários os momentos, dependendo do instrumento que você usa, da função, do tipo de avaliação, né? A gente vai usar nesse momento do como. O porquê, né, nós falamos também, é importante, porque a avaliação nada mais é também do que um feedback do trabalho do professor e do envolvimento do aluno, né? Sim. E onde avaliar, né, que a Lu colocou aqui, que realmente a sala de aula não é o único lugar de avaliar, né? Principalmente a Lu, que dá aula de educação física, né? Tem muitos Sim. espaços para avaliar, e não só, né, educação física. A gente sabe que qualquer professor pode utilizar outros momentos e espaços fora da sala de aula para fazer a sua avaliação, a sua observação. E é E isso, um eu dos acho que nós falamos, né? Acho que Sim, recordando, acho que foi isso. e um dos exemplos, né, Rosângela, que onde avaliar, principalmente quando a gente tem esses projetos que acontecem dentro da escola. Uma feira de ciências, uma mostra cultural, um teatro, uma dramatização que os professores possam realizar, um evento do Dia das Mães, de festa junina. Então, a todo momento, a gente pode utilizar esse recurso do instrumento de avaliação para estar avaliando, né, os alunos, até de forma mais descontraída, né? Não precisar ficar com papel e caneta dentro de uma sala de aula. A gente precisa diversificar Sim. isso para não ser maçante nem para o aluno, nem para o professor. Nem para o professor, é isso mesmo. E aí a gente já vai entrar antes, na verdade, né? Aí alguns lembretes sobre a diversidade de alunos, ela está relacionada com a diversidade de instrumentos que utilizará durante o ano letivo, né? Que o professor utilizará no
ano letivo. Mesmo porque eu acredito que você comentou na outra live também sobre as múltiplas inteligências múltiplas de Howard Uhum, Gardner, né? Então, a gente usar exatamente. sempre o mesmo instrumento de avaliação não é adequado, não é legal. Interessante, necessário que se diversifique, né? Já que a gente tem uma sala Exatamente. de aula diversificada. E o que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Se a gente é gestor da sala de aula, como a gente vai gerir, né, administrar todas aquelas crianças com todos os seus conhecimentos prévios, a gente precisa saber o que eles sabem para a gente trabalhar com isso e ir acrescentando. E assim eles vão Exatamente. conduzindo o próprio aprendizado, né? É isso aí. E a gente entra aí nos tipos e funções. Aí, alguns tipos não são tão, como que eu diria, conhecidos, não são tão falados, mesmo porque quando a gente pega, por exemplo, eu não sei se os professores têm um hábito, mas eu tenho. Desde criança eu sempre gostei muito de livros, são os meus melhores amigos, né? E eu gosto muito de ler. Aí eu pego esses livros didáticos que vêm do PNLD, do Programa Nacional do Livro Uhum, Didático, e outros, né, que acabam surgindo, e eles têm todas as orientações ali de como você trabalhar com aquele livro, com aquela coleção, e tem lá, né, sobre as funções da avaliação, não tem sobre tipos, porque não é muito falado, tem lá as funções e tem alguns exemplos de instrumentos de avaliação que eles dão. Alguns não, a maioria às vezes trabalha até com rúbrica, né, para a gente utilizar como um instrumento de avaliação. E é muito legal que facilita um pouco aí o trabalho do professor. Principalmente os livros também de projetos. Já vem tudo uhum, prontinho, só para o professor aplicar o projeto. E exato. E aí, eles são os mais abandonados na escola, né, Lu? são cria teia de aranha. É, Porque é tanta atribuição, é tanta, né, coisa que vem, e eu acho que daí a gente acaba deixando de realmente focar para o que é essencial. Mas, enfim, a gente vai caminhando aí. Nos tipos de avaliação, a gente tem a autoavaliação, que normalmente a gente fala como se fosse um instrumento de avaliação, né? Eu mesma também pensava, daí quando eu comecei a estudar sobre, eu falei, nossa, então não é bem assim. A autoavaliação é você se autoavaliar. Eu recebo ali um formulário, por exemplo, um questionário, que daí é um tipo de instrumento de avaliação, e eu vou fazer a minha autoavaliação. Eu mesma vou avaliar o meu aprendizado, se eu estou conseguindo desenvolver as habilidades que o professor aí está trabalhando comigo ou não. E é muito interessante essa conversa que a gente tem com o aluno. Eles saberem o que eles vão aprender durante o bimestre e a gente ter essa conversa e ter essa autoavaliação para eles observarem o caminho que eles estão trilhando. E aí a gente conversando, a gente vai fazendo as inferências, né? é verdade. Uma observação aí quanto, né, a esse tipo, eu particularmente gosto muito de autoavaliação, porque a gente chama o aluno à sua responsabilidade, né? No caso, à sua reflexão. E Sim, quando a gente pensa em BNCC, que a gente vai tratar, né, e ensinar esse aluno integralmente, quando a gente vai cuidar das habilidades e competências e a gente foca na autoavaliação, a gente vai desenvolver a crítica dele, né, a autocrítica, a gente vai pensamento desenvolver crítico, uma né? exato, a confiança, a responsabilidade, ele vai se tornar participativo desse processo, né? Que é assim uma dificuldade que a escola, né, tem de trazer esse aluno para ele refletir sobre a responsabilidade que ele tem no processo. Tanto é que a gente escuta o quê? Professor, você me deu uma nota baixa, né? Que a gente até comentou na outra É, live, né? O professor não dá nota, né? ele Então, assim, registra. ele registra aquilo que o aluno devolveu para ele. Né? Então, a autoavaliação traz essa reflexão, né? Essa postura mais responsável desse aluno para saber que ele também faz parte do processo. Né? Eu, particularmente, sou apaixonada por autoavaliação. E a gente vê nos livros né, didáticos e também alguns autores falando da autoavaliação como um instrumento. Por exemplo, a autora Gianni Pirozzi, ela trata a autoavaliação como um instrumento de avaliação.
Então, já se tornou algo habitual, né? Mas, na verdade, é um tipo de avaliação. Aí tem a coavaliação, que é a avaliação onde uma pessoa aplica em outra. Por exemplo, numa sala de aula, você trabalhou com seus alunos, fez um projeto, e em duplas, né, ali em pares, você pede para que um avalie o outro a partir de um instrumento de avaliação que você, ou junto com os alunos, você, professor, pode elaborar. Aí um vai dar notinha para o outro de acordo com os critérios que estão lá. Aí essa conversa tem que ser muito, né, bem conversada, para que eles não coloquem algo muito superficial, porque eles também não estão acostumados com essa dinâmica, né? Exato. Porque você faz algumas perguntas para eles, o que, que você acha de tal coisa? Ah, eu acho legal, mas o que, que significa esse legal? Né? Legal é muito, muito superficial, vamos aprofundar um pouquinho mais. Aí você vai conseguindo tirar, é como um mágico, né? Aquele lenço que você vai tirando, vai tirando, vai tirando, aí o aluno vai conseguindo te entregar mais. E a heteroavaliação é essa avaliação que o professor aplica no aluno, a prova bimestral, por exemplo, né? Onde uma pessoa aplica um instrumento de avaliação com outra, é a heteroavaliação. Na verdade, dentro de uma hierarquia, né? Professor e aluno. E a heteroavaliação também, dentro dela, tem dois tipos, que é a avaliação externa, que é SAEB, como que é o nome da outra? Não sei se tem ainda a provinha Brasil. Saresp. E o que eu já falei, essa avaliação interna que nós, professores, aplicamos nos alunos. Então, esses são os tipos que a gente tem de acordo com a literatura, o pessoal que estuda, aí citei a Giane Pirozzi, né, que é uma delas, tem a eu sempre enrosco no nome dela, De Presbíteres também, e este é um material que é muito rico para a gente estar sempre consultando, porque sempre a gente tem dúvida com relação, né? Nossa, que instrumento que eu vou usar, que tipo de avaliação que eu vou dar, que confunde com a função, né? Tipo é uma coisa, função é outra. Que agora você vai dar deixa aí para a gente, aí de função, Rosângela. Quais são as funções da avaliação? Tá certo. Então, as funções, né? São as que mais a gente escuta falar, né, nas escolas, e também são as que mais confundem os educadores, né? Sim. Vamos ver se a gente consegue aí destrinchar um pouquinho. Então, a diagnóstica, né, que a gente até deu uma pincelada a live passada, né, que o nome já diz, né, diagnóstica. Então, eu vou diagnosticar, eu vou entender o que o meu aluno sabe a respeito daquele assunto, né? Eu me lembro que há uns anos atrás a gente falava que era um levantamento de conhecimentos prévios, né? Sim. E não só, né? Na verdade é isso, né? Eu estou fazendo um levantamento e a avaliação diagnóstica é isso, né? Então, uma coisa que é importante a gente falar, Lu, é que assim, a diagnóstica geralmente é aplicada, né, no início do bimestre. Por exemplo, agora, né, que nós estamos retornando às aulas, existe um período aí para conhecer esses alunos e é através da avaliação diagnóstica, né? Então, vou levantando o que esse aluno sabe para que a partir disso eu comece o meu trabalho, né? Mas ela também pode ser utilizada em qualquer outro momento que você vai introduzir um assunto novo, né? Que é o levantamento que você vai fazer. Então, sei lá, você vai falar sobre o sistema solar, né? Não precisa fazer um instrumento registro, né, disso, mas um bate-papo, uma conversa, um jogo de ideias, né? E você vai levantando ali o que esses alunos sabem sobre o sistema solar, o que eles imaginam que seja, né? Então, isso também é uma avaliação diagnóstica, né? E você vai poder usar ela ao longo de todo o processo, durante todo o ano, durante todo o momento que você vai introduzir um assunto novo. Depois nós temos a formativa. A formativa é também durante todo o processo, né? Essa formativa aí, a gente fala formativa, o nome também está dando dica, né? De formação. Então, é quando eu dou também o feedback para o meu aluno. Eu vou avaliando ali no dia a dia o que ele aprendeu ou não, né?
como que eu posso retomar aquele conteúdo que não ficou bem claro, né? E nesse caso, a formativa, a gente também pode fazer registro ou não, depende, né, de cada um. Como, por exemplo, a gente tem aí no nosso regimento, né, 3 instrumentos, no mínimo, né, 3 Isso. instrumentos, a gente até pode usar na formativa 3 instrumentos diferentes, né? Que isso já vai dando para o professor uma certa clareza de como aquele aluno está, né? O que pode ser feito, né, durante esse período aí? A gente pode usar aqueles tipos, né, que você falou atrás, né, e outros instrumentos que a gente já também conversou aqui. Então, também pode ser no decorrer do bimestre, não precisa exatamente ser no final, né, do bimestre. A gente tem muito isso. O bimestre encerra dia tal, então nós vamos fazer a semana de avaliação e todo mundo vai fazer prova naquela semana, né? Eu, particularmente, não concordo. Eu sei que, em termos de organização para as escolas, facilita, mas nem sempre aquela semana, aquele dia que for marcado a sua prova, você finalizou o assunto, né? Você Sim. percebe que seus alunos estão aptos a serem avaliados, né, naquele momento. É importante também ressaltar na avaliação formativa que, quando a gente aplica um instrumento, qualquer que seja, a gente passe isso para o aluno como um feedback, né? Então, assim, olha, a sua nota foi tal, por quê? Né? O que você desse instrumento, se foi uma prova, múltipla escolha, alguma coisa, entregar para o aluno, fazer a correção, né? Junto com o aluno, retomar os conteúdos. Às vezes você pôs uma questão lá, 90% dos alunos erraram, né? Então, não está Alguma coisa claro tá ali para a errada, turma. né? Exato, não ficou claro aquele assunto, então vamos retomar, né? Isso tudo está dentro da avaliação formativa também, Lu, né? E a somativa é aquilo que a gente mais tem, eu acho que domínio, no caso, né, das escolas, que é a Tipo, classificatória mesmo. isso. E a formativa, ela é também chamada de avaliação processual, né? Tem os Sim, dois nomes, que eu falo que tem um dois monte de nomes. nomenclatura e Muita, significa a mesma coisa e dá é, um nó. é muita teoria, né? Que acaba Uhum. confundindo, né? E a somativa nada mais é do que você chegar no final daquela etapa do bimestre, trimestre e fechar, né? Todo esse processo que você avaliou. E eu penso que se nós nos planejarmos, né, e sabermos para onde nós estamos indo, não fica angustiante esse final de bimestre quando você tem que fechar a nota, o conceito do aluno, porque você já passou pelo processo da diagnóstica, você está no processo da formativa, né? Então, Sim. no bimestre inteiro você caminhou com essa turma, então chegou lá na somativa que você precisa apresentar um número, né, e classificar esse aluno, já está tranquilo ali, nas suas anotações, nas suas observações, nos instrumentos que você usou, né? Isso é o que mais a gente vê, né, os professores aplicarem, e às vezes, mesmo sendo só essas 3 funções, existe muita confusão nesse dia a dia aí do professor, né? E a Sim. gente está aqui na tentativa de ajudar, né, o professor, para ver se fica claro isso. Não é difícil, mas como a gente já falou e você retomou, né, Lu? A avaliação tem que estar no planejamento. Você tem que pensar como você vai avaliar esse conteúdo que você vai aplicar, que instrumentos, como que você vai fazer se esse aluno não aprendeu ou se a classe não aprendeu, como que vai ser essa retomada, né? Então, essas questões precisam estar sendo respondidas no planejamento para que não haja angústia de final de bimestre, né? E reunião de conselho de classe, né, que todo mundo fica, né? Se Sim. for bem planejado, isso acaba, né? Essa angústia vai acabar ou pelo menos diminuir bastante, né, Lu? Eu acredito, né, que dá para diminuir bem, porque não tem como fugir da avaliação, porque ela faz parte do processo da aprendizagem, né? Como eu já falei, do Sim. ensino-aprendizagem, ela está dentro desse grande processo que eu me ensinar e aprender. E a gente tem que sempre levar a teoria e a prática junto, e às vezes a gente fica muito na teoria e faz a prática meio atropelada. Então a gente tem que ir Uhum. dosando, né? Ler um pouquinho, esteja disponível para você ler ali para sua autoformação, seu autodesenvolvimento, conversa, compartilha com os pares e daí coloque em prática. Como experiência, eu sempre coloco, eu uso um instrumento de avaliação para eu diagnosticar
né, como a função de diagnosticar o que o meu aluno sabe. Até hoje eu apliquei um teste e eles ficaram já preocupados. Ai, professor, eu errei. Falei, gente, eu quero saber o que vocês sabem. E aí, a partir disso, a gente vai chegar lá para vocês saberem o que vocês ainda não sabem sobre esse assunto. E tem gente que já sabe bastante coisa, né? Vai ajudar o colega que não sabe tanto. E avaliação formativa, o tempo todo ali a gente está trabalhando com algum instrumento de avaliação que vai fazer com que ele vá aprendendo a apreender, né, aquelas habilidades que a gente deseja. Seja, de repente, um trabalho, onde dentro de um trabalho você pode ter um processo também que o instrumento principal, por exemplo, de avaliação é o trabalho que a gente possa dar individual ou em grupo, só que embaixo disso, vamos dizer assim, tem uma pesquisa que ele precisa realizar, né? Então, é um instrumento dentro de um outro instrumento, quase. Exato. E isso vai formando o conhecimento dele, ele vai adquirindo conhecimento. É uma avaliação formativa que você está realizando. Aí, depois, exatamente, a avaliação somativa. Vamos somar o que ele sabe. Nossa, como que eu vou somar o que ele sabe? Não é você somar a prova 1, 2 e 3. É você aplicar, de repente, uma prova bimestral, pode ser este instrumento de avaliação. E aí você vai fazer do tipo heteroavaliação, estou misturando aqui as conversas, né? Você vai aplicar uma avaliação do tipo heteroavaliação, que é um tipo de instrumento de avaliação, à prova bimestral que a gente costuma utilizar. E aí tudo aquilo que você trabalhou, que você utilizou com eles na diagnóstica, você pode copiar, colar, mudar algumas coisas, e depois o que você trabalhou na formativa, você coloca ali na somativa, nesse instrumento prova bimestral, para realmente você verificar se tudo aquilo que ele aprendeu, ele está somando, ele está dando valor para aquele conhecimento que ele adquiriu durante o percurso. Então, se a gente começar a pensar assim, fazer os links, fica mais fácil, fica mais leve para a gente, com tranquilidade, registrar a nota ali para o aluno, né? E quando a gente encara a avaliação dessa forma, cai por terra a questão de usar a avaliação como punição, né? Que infelizmente é uma prática que ainda a gente encontra nas escolas, né? Então, essa sala é muito difícil, então se prepara que eu vou fazer uma prova bem difícil para essa turma, né? Então, se você encara a avaliação dessa forma, cai por terra tudo que a gente falou. Agora, se você está disposto a mudar, né, e refletir sobre o que a gente tem falado, a gente para de punir aluno com avaliação, né? Porque, infelizmente, é uma prática comum, tanto é que ainda tem aluno que fica nervoso, passa mal, né, quando está sendo avaliado. E tinha que ser um momento de reflexão dele, do professor, tinha que ser um momento leve, né? Por isso, a gente precisa repensar esse tema, né, e deixar antigas práticas que são prejudiciais para o aluno e para a gente enquanto educador, né, a gente tem que deixar isso aí de lado, vamos refazer essa história com o aluno, né, trazê-lo como protagonista desse momento, né, e não como uma vítima do algoz. Sim, tem até um livro, agora eu não lembro o autor, mas os tipos de professores, é muito legal. Tem o professor que é o... Ai, agora eu esqueci, que era o Carrasco. O Carrasco é esse, que ele vai se vingar na prova, vou fazer uma prova bem ferradona para o aluno ir mal. É o professor Carrasco. Aí tem o professor Castor, é muito legal. Quem sabe na próxima live ou nas próximas eu encontro aí o material de novo e a gente compartilha. Que você se vê ali, você fala, meu Deus, parece... eu tô ali, sou aquele tipo ali de professor. E é associado a animais. O autor usou a figura dos animais, né, para associar com um tipo de professor. Aí a gente faz a nossa autoavaliação, né, Lu, com o livro. Vamos fazer daí qual que a gente se encaixa ali. Eu acho que a gente já passou por vários momentos, né, Rosângela, pelo tempo até em sala de aula, a gente já foi um pouco Carrasco, já foi um pouco Castor, com certeza. Eu não lembro os outros nomes lá. E faz parte do nosso aprendizado também, né? Uma outra coisa, Lu, que eu queria comentar, que eu lembrei agora, né, que às vezes também quando a gente prepara um instrumento, principalmente a prova, né, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a nossa expectativa
ela está desvinculada com aquilo que a gente passou para os alunos, né? Então, Sim. assim, você ensinou alguma coisa e você acaba cobrando, né, na prova outra coisa. Aí essas, Ah, bem né, lembrado. aí vem aquele monte de nota baixa e você fica brava com a turma, você faz um monte, mas às vezes falta a reflexão do professor, fala, peraí, né, será que eu não cobrei coisas que eu nem expliquei tanto, eu nem, é a famosa pegadinha, né, que às vezes, eu vou fazer aqui uma questão que eu quero ver se eles prestaram atenção, é uma vez que você falou do assunto e você vai cobrar na É, prova, né, sim, então a gente tem lembrar disso, que às vezes a nota muito baixa na turma pode ser que do jeito que você colocou esse instrumento não foi tão correto assim. Então tem que dar uma sim. revisada aí no que você cobrou. Né? E tem que lembrar que, Lembrei disso assim, agora. a gente trabalha com as habilidades. A partir das habilidades, a gente vai desenvolver um determinado conteúdo. Na Sim, prova, eu tenho que verificar se aquela habilidade que eu trabalhei durante o bimestre, eu tenho que colocar ela ali na prova, até com sim, nomenclaturas muito iguais ou muito parecidas, que os alunos saibam que aquilo que ele viu naquelas atividades que foram ali do dia a exato. dia. Aí não adianta eu usar determinadas palavras no dia a dia, no dia da prova são sinônimos, ainda mais a nossa língua portuguesa, né? As Sim, palavras são sinônimos, mas os alunos sabem que aquela palavra exato. significa com aquela outra que você utilizou durante o bimestre inteiro em todas as aulas. Exatamente. Exatamente. Porque eu vejo a dificuldade deles, professora, o que é para fazer aqui? Você leu? Aí ele vai lá ler de Uhum. novo. Alguns, né, foi falta de atenção. É. Outros, não entendi. Então, ó, você tem que relacionar, por exemplo, o relacionar, eles estão acostumados com o ligar, né? Coisa Uhum. Isso. do fundo 1 ainda. O Uhum. fundidor, você vai relacionar a coluna da esquerda com a coluna da direita. Você pode fazer a ligação, né? A gente facilita também. Ou você pode pegar ali, ó, o número 1 se relaciona com qual palavra lá da coluna 2. É. Você tem que também estar ali dando essas dicas para eles se direcionarem. Você não vai estar dando a resposta, mas como que eu vou É. realizar a atividade aqui do teste, da prova, por exemplo. E isso tem que ter no É. dia a dia. Eles vão lembrar, não, eu já fiz isso Isso. aqui, lá quando ela aplicou um instrumento, lá na época da função diagnóstica ali, né? Ou da avaliação formativa. Então agora ele já vai Isso. lembrar, ele vai fazer. É. E aí Né? você está ensinando habilidades diferentes, né? Ampliando o Sim. repertório, uma série de coisas. Isso aí. E aí, por falar disso, né, ampliar repertório, para a nossa próxima live, a Selma Aires, que já foi secretária de Educação aqui no nosso município de Peró, ela vai estar aqui nos auxiliando com relação a esse assunto da avaliação, falando sobre a importância da sequência didática que entra aí na avaliação formativa, a sequência didática, né? No Pois é. processo da avaliação. Então, aí é o Tá ótimo. nosso próximo encontro, que vai coincidir aí dia 9 do 3 mês de fevereiro, assim, as datas, É, né? Estão bem parecidas exatamente. com o de março. Tá Então é certo. isso. Acrescentar mais alguma coisa, Rosângela? Eu acho que a gente conseguiu resumir, né? Porque o nosso propósito é fazer um bate-papo rápido, né? Que não seja muito cansativo para ninguém. Sim, E agradecer aí a audiência, né? Eu sei que algumas pessoas não assistem no momento, assistem depois, dão um feedback, né? E a gente agradece e estamos à disposição, né? O que tiver aí de dúvidas, né? Queiram que a gente desenvolva assuntos ou convidados, eu acho que sim. vai É ser só mandar bacana uma para a gente. mensagem. Isso, é isso aí. Estamos aqui semeando nossas sementinhas, né, Rosângela? Isso. E aí, a gente já tem mais uma semeadora, ó, a Selma. Daqui a pouco vem mais gente ajudando a semear. Exatamente. Um pouquinho de cada vez a gente chega lá. Eu quero agradecer, então, a todos que nos assistiram, que vão nos assistir, né, que têm nos dado apoio, que têm comentado, né, e estamos aqui à disposição. Muito obrigada mesmo, uma boa noite. Obrigada, Lu, mais uma vez pelo convite. Né, tem sido um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço que a gente continue parceira por um bom tempo, até o final do ano, até o final do ano Se letivo, Deus falando sobre quiser. avaliação. Se Deus quiser. Assunto tem bastante, né, Lu? Tem.
Para lá de metro, né? Como dizem. É. Então, quem ficou aí assistindo, ou quem vai assistir, né? Está assistindo nesse exato momento, muito obrigada. E como a Rosângela já falou, qualquer dúvida, principalmente os professores, né? Professores que estão iniciando, os que já estão há algum tempo, até os aposentados também podem contribuir com a gente, experiência, né? E também aqueles que de repente queiram, estão estudando e queiram ingressar aí na profissão professor, venha bater um papo aqui com a gente, manda uma mensagem para a gente interagir, porque está faltando isso, né, Rô? É, A gente interagir com o público é muito quietinho, é né? muito quietinho, Quando aparecem, não é perguntam, verdade. só falam boa noite. E E a depois gente eu quer pergunto, uma autoavaliação também, né, Lu? A gente precisa se sim, avaliar e a gente está aberta a ser avaliada também. com certeza. Então, gente, até dia 9/3. Até.